Deus nos últimos dias tem alertado. As pessoas só perdem a salvação se forem tolas demasiadas. Mas olha, entenda uma coisa: o diabo também não quer perder você. Do mesmo jeito que Deus vai alertando, o diabo também, por sua vez, está trabalhando para que você não seja salvo. Está trabalhando para levar a sua alma. O que ele quer é sua alma. Por isso, presta atenção aqui no livro de Mateus 24, versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só, aquele que perseverar até o fim. Quem vai ser salvo? Será salvo somente aquele que perseverar até o fim. A perseverança nesses últimos dias é uma grande necessidade. É uma grande necessidade. Você necessita perseverar. É necessário que haja perseverança para que haja salvação. Se não houver perseverança, ninguém chega a ser salvo, porque o diabo investe pesado. Ele investe. Você quer ver um exemplo de alguém que o diabo investiu tanto, mas ele perseverou até o final? José, olha só, livro de Gênesis 39, olha o que diz Gênesis 39, versículo 7, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que coisas? José foi vendido pelos seus irmãos por causa de inveja. Vocês conhecem essa história? Ele foi vendido, o rapaz que era o mais querido do seu pai. Seu pai era poderoso daquela região, então era o filho mais querido, o filho mais amado de seu pai, foi vendido para ser escravo. De filho que era tratado como príncipe, passou a ser um simples escravo. Olha só, passou a ser um simples escravo. Como é que os escravos eram tratados naquela época? Chibatadas. Eles eram tratados como animais, não tinha dignidade nenhuma. E José passou por todas essas coisas. Olha só, José passou por todo esse momento. Depois, olha só, aqui fala, depois de todas essas coisas, que ele foi levado lá no Egito, foi vendido ao general do exército do Egito. E graças a Deus, aquele maltrato acabou. Diz a Bíblia que José, na casa de Potifar, ele tinha um cargo de destaque. Ele era respeitado. Ele tomava conta de tudo na casa de Potifar. Ele tomava conta de tudo na casa de Potifar. José era o homem mais poderoso da casa de Potifar. Como quem diz, poxa, graças a Deus agora veio o alívio. Mas olha o que aconteceu, olha só. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só, a mulher de Potifar investiu para se deitar com José. E José, temendo a Deus, ele falou: não, eu jamais pecaria contra o meu Deus e jamais trairia o meu Senhor. Por causa disso, a Bíblia fala que aquela mulher, com raiva,
ela gritou e rasgou suas roupas e falou que José tentou agarrá-la, e por conta disso, mais uma vez, José foi preso. Ei, presta atenção, mais uma vez, José foi preso, José padeceu, foram anos e anos presos na cadeia. Por quê? Por ele ter feito bem, por ele se negar de pecar, porque ele não quis pecar, porque ele não quis fazer o que é errado, ele quis fazer, por ele fazer o que é certo, lhe custou praticamente 14 anos de prisão, 14 ou 12 anos de prisão, mais ou menos. Presta atenção, veja como o diabo trabalha. Bispo, como é que ele trabalha? Ele investe, para ele ter na mão dele a sua alma, ele investe. Ele investe com o que, bispo? Ele investe com dor. Ele traz dor para a sua vida, para ver se você desiste, para ver se você recua, para ver se você desanima. Não conseguindo na dor, então ele traz prazeres. Então, ou você cai pela dor, achando que Deus te abandonou, que Deus não existe, que Deus não quer saber de você, que Deus te desamparou, que Deus não viu isso, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ou então, você se deixa levar pelo prazer, o prazer das coisas nesse mundo, pelas suas vontades, pelas suas concupiscências, está entendendo? Então, o diabo, ele investe nisso. As pessoas que olham para trás, elas olham para trás com essas duas coisas. O diabo usa essas duas coisas. Tem gente que desistiu da fé por causa da dor. É muito problema que se levantou contra ela. Ela não aguentou, acabou recuando. E tem pessoas que não, elas foram vencidas pelo prazer. É pelas vontades desse mundo. Foram as coisas boas. É dinheiro, é luxúria, é vontades, é desejos. Isso acabou destruindo ela. Hoje está quebrado, não consegue mais se levantar, não consegue se erguer. E tem muita gente morrendo nessa vida. O diabo foi oferecendo, foi oferecendo, foi oferecendo. Ela foi seguindo, foi cedendo, foi cedendo, foi cedendo. Hoje perdeu todos os valores, já não tem mais forças para lutar. Caiu na armadilha do diabo. Hoje acabou caindo na armadilha do diabo, já não consegue mais se erguer, não consegue mais se levantar. Por quê? Porque não perseverou. Não perseverou. Olha só, José perseverou na tribulação. José perseverou na dor. No momento que ele podia pensar, acho que agora Deus me desamparou. Jamais. Ele jamais, isso não passou pela sua cabeça. Ele manteve-se firme. José manteve-se firme. José continuou confiando em Deus, mesmo as coisas dando errado na vida dele. Quando o diabo viu que na dor ele não cedeu, então tentou no prazer. Tentou no prazer. Mulher de Potifar era linda, muito bonita, partiu para cima dele. Ele falou não. Se você ver a resposta, olha o que José fala. Isso você vai entender o que José tinha dentro dele. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que resposta. Olha o temor no coração de José. Como, pois, eu faria tamanha coisa e pecaria contra o meu Deus? Ele rejeitou. Será que a mulher de Potifar não era atraente? Era atraente, mas ele rejeitou o seu eu, ele rejeitou a sua vontade, ele foi contra a sua vontade, ele foi contra o seu querer, ele foi contra o seu prazer, ele lutou contra si mesmo, e fez o que era certo. É
por isso que aqui nós lemos: aquele que perseverar até o fim. Porque o diabo nunca vai desistir. Ele sempre virá com uma. Estou pregando aqui para alguém que está se deixando levar. Estou pregando aqui para alguém que está passando um momento difícil, bispo. Eu estou vivendo um momento difícil. Eu acho que Deus não tá sendo comigo. Você está fazendo o que é certo? Pois é, filho, se você está fazendo o que é certo, Deus é com você. Ainda que pareça que você está sozinho, mas você não está sozinho não. Você não está sozinho não. Me responda, você leu aqui na Bíblia que Deus abandonou José? Não, jamais. Quando ele foi lá para a cadeia, lá para a prisão, diz a Bíblia, e o Senhor era com ele, lá na prisão, e o Senhor era com ele. E aliás, a nossa fé, ela é provada, a nossa fé, ela é provada na tribulação. Ela é provada na tribulação. É no momento mais difícil que a gente prova que a gente confia nele. É no momento mais difícil que a gente prova que ele é a nossa força, que a gente crê nele, que a gente confia nele. É por isso que há necessidade de perseverança. Perseverança é isso, é você continuar fiel, é você continuar ali na fé, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo não tendo mais força. Bispo, eu já não tenho mais força, mas eu vou me manter, eu não vou cair, eu não vou me entregar. Temos o exemplo de José, mas também temos o exemplo de Jó. Jó, que dor Jó sentiu. O diabo tirou tudo dele, ele se manteve ali na perseverança. Não bastando, aí o diabo tocou no corpo dele, mas ele se manteve ali firme. Aí eu pergunto, se coloque no lugar de José, você perseveraria? Continuaria crendo em Deus? Continuaria confiando em Deus? Se coloque no lugar de Jó, você continuaria crendo em Deus? Continuaria confiando em Deus? Eu só quero que você saia daqui hoje com essa consciência que o diabo vai investir na sua alma. Assim como Deus está investindo através dessa palavra para que você seja salvo, o diabo também vai investir para ele levar a sua alma. A coisa mais importante nessa vida que você tem é a sua alma. É a sua alma. A coisa mais importante que você tem nessa vida não é a sua família não. Não é a sua família não. É a sua alma. Lute pela sua alma. E aliás, para ele tocar, muitas vezes para ele tocar na sua alma, ele vai usar a família. Vai usar o filho, vai usar a esposa, pode usar o marido, pode usar o pai, pode usar a mãe, para ele chegar até a sua alma, para tocar na sua alma. Persevere, confie. Ei, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não desvie os seus olhos de Jesus. Aconteça o que acontecer, se levante tempestades, tribulações, lutas, dificuldade, ou então o contrário, que venham tentações, que venham ofertas tendenciosas, se mantenha firme. Lembra-se, você tem uma alma para zelar. Não se venda, não se entregue, não se renda. Amém? Jesus deixou bem claro aqui. Eu não sei se você entende essa palavra. Eu não sei se você entende essa palavra. Mas aqui no Mateus 24, 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só será salvo aquele que perseverar. Gente, perseverar sem insistir.
Quando fala de perseverança, é insistir. Não é porque a coisa está bem, não está não. José, a salvação é para aquele que vai até o fim. Infelizmente, quantos estão ficando pelo caminho? Quantos estão desistindo? Agora, os que chegam até o fim são muito poucos, gente. A maioria está se perdendo. São poucos. A maioria está olhando atrás. A maioria está retrocedendo. A maioria está deixando a fé. O diabo está usando os escândalos. Está usando facilidades. Está usando dificuldades. Está usando família. Ele usa tudo que tiver ao seu alcance para poder te atingir. Na verdade, o que ele quer, ele não quer a sua família, ele quer a sua alma. Ele não quer o seu dinheiro, ele quer a sua alma. Ele não quer o seu carro, ele quer a sua alma. O maior interesse dele é na sua alma. Quando ele toca no casamento, a intenção é atingir a sua alma. Ele não quer destruir o seu casamento. O que ele ganha destruindo o seu casamento? O que ele quer é a alma. É a alma, gente. O que ele quer é a alma. Não é o casamento. Não é o casamento. Ele não ganha nada apenas simplesmente destruindo o casamento. Não. Ele quer atingir as almas das pessoas que compõem aquela família. A família que depende daquele casamento. Ele quer atingir as almas. A intenção dele é a alma. Quando ele toca, por exemplo, no dinheiro, quando ele toca numa empresa, quando ele toca em algo para deixar a pessoa sem dinheiro, não é dinheiro. O diabo precisa de dinheiro para quê? Ele precisa de dinheiro? Não. É para atingir a alma. Ele quer tocar na alma. É isso que ele quer. Amém, pessoal? É isso que ele quer. Ele quer desestabilizar. Ele quer que você pense que Deus não está nem aí com você, que Deus te desamparou. Olha o que a mulher de Jó falou: amaldiçoa logo esse teu Deus e morra. Ou seja, para que você vai continuar fiel a esse Deus que te desamparou? Por que você vai continuar confiando nesse Deus que te abandonou? Veja, José tinha 1000 motivos para falar: puxa, eu confiei tanto nesse Deus, eu adoro esse Deus, eu venero esse Deus, eu temo esse Deus, e esse Deus me abandonou agora, me deixou que eu seja vendido, deixou que eu fosse tirado da minha casa, da minha família, dos meus irmãos, do meu pai, e agora estou aqui nessa situação, sendo vendido como se fosse uma mercadoria. Puxa, agora que as coisas já estavam melhorando, esse Deus me deixou que eu fosse parar numa cadeia, mas eu fiz o que era certo, eu obedeci. E olha, vai chegar um momento nessa vida que fazer o certo vai significar padecer. Fazer o que é certo vai significar perder. Será que você está disposto a perder para fazer o que é certo? Hein? Você está disposto a perder para fazer o que é certo? É aí que muitos deixam de perseverar. É aí que muitos deixam de confiar, deixam de seguir. É aí que muitos recuam. Mas olha, a salvação é para aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. Diga graças a Deus. Pessoal, 2 coisas eu ensino em todos os lugares que eu passo, que eu sempre falo para as pessoas para não esquecerem. E eu quero falar aqui, quero repetir essas 2 coisas aqui. Por favor,
gostaria que você escrevesse isso na tábua do seu coração. 2 coisas, nunca mais se esqueça dessas 2 coisas. Ainda que nunca mais ninguém pregue para você, você não precisaria, porque se você guardar, se você considerar essas 2 coisas que eu vou falar agora, você estará guardado, você estará protegido e você será salvo. Primeira delas, colocar Jesus acima de tudo. Acima de tudo. Não deixe nada acima de Jesus. Valorize Jesus acima de qualquer coisa. Acima de tudo. E segunda, que você tanto precisa, perseverar até o fim, porque você vai precisar da perseverança. Amém, pessoal? Você vai precisar da perseverança. Você vai precisar. Paulo falou: necessitais de perseverança. Perseverança é uma necessidade nesses últimos dias que nós estamos vivendo. De uma ou de outra forma você será atingido. E quando for atingido, guarde a sua fé. Não perca a sua salvação. Aconteça o que acontecer. Na vida, nós somos constantemente surpreendidos. Então, caso você seja surpreendido com alguma coisa, lembre-se do que eu estou falando no dia de hoje. Nunca mais se esqueça disso. Você pode ser surpreendido a qualquer momento. Quando você for surpreendido, lembre-se, você precisa perseverar até o fim. Amém? Fique de pé, feche os seus olhos.